Fala Potência, aqui mais um Potência Podcast, o podcast que traz potências aqui para dar mentorias para você, se liga aí, viu? Tô aqui ao meu lado, Dr. Carlos Jorge. Eita, sim, cara, a gente tá chique, desculpa, vamos lá. Fala Potência, aqui é o Potência Podcast, ao meu lado, Carlos Jorge. Isso, sempre aqui, né? Estamos em mais um quadro do Potência, nossos cachecóis, porque o inverno exige isso da gente. Maceió, 40 graus e a gente aqui de cachecol. Exige esse glamour, né? Até porque o convidado de hoje é um cara chique. Chiquíssimo. Jornalista já nacional, já apresentou aí matérias para o Jornal Nacional. O tom de voz dele falando natural, parece que você tá levando um cara. Imagine ele gritando. O cara trouxe um gel no cabelo, que eu quero saber como foi esse gel. Ele é uma classe, mano. É metrosexual, porque você vê em cada detalhe, cara, ele tem excelência. Por isso que a gente botou aqui, pra ficar mais chique, esse cachecol. Quem foi ideia sua, que eu não entendi por quê. Mas aqui, junto com a gente, Abdias Martins. Grande jornalista, Abdias. Grande Abdias. Seja bem-vindo, Potência. Erickson Henrique, meu amigo Carlos Jorge. Rapaz, mas só pra colocar o ponto, não tô exagerando, ó. Olha o detalhe aí dele, ó. Você cara, vê, ó. As curvas, tudo, amigo, tem todo... Postura da pega. O gel, é verdade, esse gel é uma marca, porque eu sempre saio de casa muito cedo, volto tarde pro cabelo manter a estrutura, tem que ser no gel. E eu sabendo que vim aqui para esse podcast que é uma potência, eu não podia vir sem esse cuidado especial, e eu tô feliz de vocês estarem com o cachecol, que eu tô dando risada aqui desde o começo. E mudando de lado, né, porque eu já entrevistei os dois na minha condição profissional de jornalista, e agora tenho a honra de ser entrevistado por vocês. Estou muito à vontade, muito feliz porque eu estou entre amigos. E eu estou muito curioso, eu sou um cara muito curioso, né? E eu quero. Também. Eu vou tirar esse cachecol, dá licença aqui, viu, velho? Porque vou ficar chique não, com o calor desse. Vai perder o glamour. Ai mesmo, pô, o Abdias. Bom, coluna reta. Eu vou fazer. Não, para com isso. Abdias, não, para com isso. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto de começar sempre o podcast fazendo uma pergunta introspectiva que traz a pessoa mesmo. Para você, quem é Abdias Martins? Cara, que pergunta legal. Eu quero até explicar que a minha voz está um pouquinho assim, que esse inverno nosso de Maceió, né, tá deixando todo mundo... Por isso o cachecol, por isso cuidado. A garganta. Entendi. Rapaz, que pergunta legal. Quem é o Abdias Martins? Eu já me olhei no espelho algumas vezes e fiz essa pergunta. Em alguns momentos da vida a gente precisa se perguntar quem nós somos para a gente construir quem de fato a gente quer ser. O Abdias, ele é um ser humano em construção, com 35 anos de idade, com uma experiência que até aqui me faz buscar ser a melhor pessoa. Eu não me considero uma pessoa que é, eu me considero uma pessoa em construção, mas construção em cima de um humanismo muito forte, por entender que aqui nós estamos numa passagem e que essa passagem precisa ser a mais gloriosa possível. Então, um cara do bem. Se for para resumir numa frase até aqui, um cara do bem, que busca fazer o bem e que busca melhorar a si mesmo, porque tem uma coisa interessante que tem pessoas, às vezes, Carlos, e o negócio já ficou sério, né? Já tá... Coluna reta. Coluna reta. Deixa eu tentar também, que a minha postura não é muito boa, não. Minha esposa reclama pra caramba. Não, mas a minha coluna não é assim reta, não, pessoal. Porque eu já carreguei de cimento, saco de cimento, quando era servente de pedreiro, ó. O meu normal é isso aqui, ó. Parece o Cocunda de Notre Dame. Você é daquele cara que, quando tá descansando, carregava pedra, né? É isso. Porque tem muita gente que, às vezes, demonstra e quer ser um poço de virtudes. E eu desconfio de pessoas que não tenham superações em relação a si mesma, a pessoas que não tenham passado por processos de aprimoramento, de melhoramento. Eu tive um professor que falou uma vez assim para mim, olha, ninguém nasce com 15 anos. No primeiro momento eu não entendi muito aquela frase, e depois eu fui refletindo, porque ele estava querendo dizer exatamente isso, que quando você nasce, você passa por um processo, e aos 15 anos... você já tem uma vivência e uma experiência. E aí, quando você tem 20, muda. Eu tenho certeza que vocês hoje devem ter uma idade parecida com a minha. Depende. Eu tenho 35. Eu tenho 34. Você tá com cara de 60, velho. Tá acontecendo? Sai dos vícios, mano. O que tá acontecendo? Sai dos vícios, velho. Tá nada, tá jovem. Eu tava de férias agora há pouco com a minha esposa. Aí eu fui pro Rio, né? E aí, chegando lá no Rio de Janeiro, a mulher olhou pra minha esposa e bem assim, o teu pai ali, sério mesmo, bicho?
A minha esposa tem A tua 33 esposa? anos, pô. Ela tem 33, pô. E eu tenho 34. E a mulher perguntou por mim ser o pai dela. Pode ser a barba, né? Às Eu, vezes. eu fiquei assim, pensativo, sabe? Tô pensando sobre isso. Bicho. Mas é isso, uma pessoa do bem num processo de construção que aos 35 anos tá melhor do que quando tinha 34 e assim, voltando aí à idade, a gente está sempre melhor, mas sendo um cara que busca ser do bem. Pô, que massa. O Abdias, ele veio de São Luís do Quitunde, né? Do interior de Maceió. Como é que você chegou em Maceió? A gente entrevistou outro jornalista amigo seu, que é amigo nosso, né? Que é o Douglas. Inclusive, também veio do interior. Eu acho massa para entender essa transição. Você estudou jornalismo aqui em Maceió, como era esse período de estudo, como você chegou à TV, porque não é tão simples você se formar e já conseguir ali um espaço, né? É verdade, muito legal entender esse processo, porque eu sempre falo que eu sou de São Luís do Quitunde, mas a origem mesmo, o embrião do início de tudo, da minha infância, foi na fazenda São Francisco da Cachoeira, que é a zona rural de São Luís do Quitunde. Quem mora em São Luís que vai para lá fala assim, tô indo pro interior. Então é o interior do interior. Caralho. Interior duplicado, né? A minha infância, mas muito pouco, eu lembro pouca coisa de lá. Até acho que uns 3, 4 anos de idade eu ainda fiquei por lá. Aquela vida de fazenda, o rio, a cana de açúcar, o chão de barro. Eu lembro que isso é muito legal de contar, que porque tem algumas coisas que ficam na mente da gente, nós quando conversamos lá, quando você foi entrevistado por mim, que eu estava do outro lado, Lá na Rede Antena 7, na Rede né? Antena 7. Um abraço ao nosso amigo Ângelo Farias. Ângelo é um parceiro, um amigo. Ângelo, nós queremos você aqui também contando essa história. Viu? Ângelo Farias e Júnior Alexandre, dois caras sensacionais. E quando eu vivenciei esse período lá na fazenda, São Francisco da Cachoeira, eu lembro da primeira vez que eu comi um pão doce. Eu tinha entre 3 e 4 anos de idade, e minha mãe estava no rio lavando roupa, e ela disse assim, chama barracão, quem é do interior sabe isso, tem o barracão do cara que vende lá, fiado, para pagar quando você recebe lá na quinzena. Anotado num cadernozinho. Anotado no caderno, né? Aí cheguei lá, minha mãe pediu para comprar um tijolo de uma barra de sabão, que é um tijolo de sabão também chamado. Rapaz, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele pão doce lá na prateleira, eu disse, bota um pão também aí. Eu sou muito fraco pra pão. É bom demais, é com cajuína, irmão. Ixi, Com meu manteiga, Jesus. né, velho? A glicose que Não, aguenta. com manteiga não, irmão. Deixa eu vou providenciar um pão doce aqui pra gente. Vamos trazer aqui. Que legal. Traz o pão aí pra eu lembrar. Aqui a gente realiza sonhos. Vou pedir agora aqui. Ó, pra aí, que legal. Pedi um pão doce e eu disse, seja o que Deus quiser. Né? Na verdade, eu não pensei isso, mas depois eu disse, caramba, o que é que eu fiz? E comi o pão no meio do caminho. Meu pai só soube que tinha comprado o pão quando viu a nota lá no final. Mas assim, tô falando isso para mostrar que começou lá na fazenda, depois meu pai se mudou para a cidade e continuando trabalhando na fazenda, o carro levava, né, os trabalhadores. E lá na cidade, meu pai fez algo que, a partir da visão dele, aí tem a história pega a visão, né? Meu pai é um cara que é trabalhador rural, agricultor, minha mãe dona de casa, os dois numa vida muito limitada, mas ele entendeu que precisava incentivar os filhos a estudar, a educação. E ele sempre foi muito presente e cobrava muito a educação da gente. Eu gravei agora um vídeo recente para a minha rede social, para o Instagram, falando sobre isso. Ele era um cara, Erickson, que ia chegava lá na porta da escola, de surpresa, não avisava nada. E ele chegava lá e dizia, como é que está o seu Abdias? Rapaz, eu ficava gelado quando ele chegava, porque imagina numa turma de crianças, de todo mundo ali com 10, 12 anos, e eu ficava naquele momento ali um pouco envergonhado por conta da reação dos colegas. Eu ficava dando risada, aquela Pai coisa. chegou. Tal. Nenhum pai ia. Nenhum pai. Que negócio é esse aí que você coloca na boca aí? Isso aqui é pra garganta, se você quiser testar aqui, é maravilhoso. Não faço não, pô. Eu botei isso aqui, ó. É amargo? Não, é só ruim, mas é bom pra garganta. Se quiser Não, usar, eu vou de esperar graça. pelo pão doce. É de graça. Eu vou esperar pelo pão doce. E meu pai chegava lá na porta do colégio. Rapaz, naquele momento eu ficava envergonhado por conta dos colegas que ficavam tirando onda, rindo, zombando. Mas aquilo ali me salvou. Porque a cobrança dele fazia com que eu fosse instigado a fazer cada vez melhor. Eu sempre tirava notas
consideráveis, tirando matemática, física e química, Eu também era que péssimo. é o pesadelo na vida da gente. Mas no meu caso não, porque sempre foi a matéria que eu mais gostei. Foi isso aí. Vou tirar Eu esse sempre negócio de tirava calor. 10 em artes. Em educação Em física. religião também. E aí o que acontece? Era mais difícil, É. as matérias mais difíceis. Mas eu me dedicava muito na escola. E ele ia de um por um, e aí estudava às vezes 3, 4 irmãos na mesma escola, então ele saía de um, ia para outro, sem avisar. Bom, eu cresci, quer dizer, nem tanto, né? Cresci em idade e em a experiência. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, essa história é legal, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio. Foi na Rádio São Luís FM, que ficava no Alto do Redentor, lá em São Luís de Quitunde. Quando eu entrei nessa rádio, entrei para conhecer, por curiosidade, rapaz, sabe quando você está deslocado no mundo e de repente você entra num espaço que você fala, é aqui. Ali eu me identifiquei, eu falei, caramba, eu senti uma emoção diferente, eu senti algo diferente dentro de mim. É como se eu tivesse me encontrado com algo que eu precisava me encontrar. Uhum. E ali eu quis lapidar, entendi que eu tinha que ser comunicador, fiz uma experiência lá, trabalhei um período na Rádio São Luís FM. Massa. Fora isso, e aí é onde você começa a construir a sua identidade. Eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 35, de lá para cá se passaram 20 anos e muita coisa aconteceu nesses 20 anos, muita coisa legal. Só para citar alguns passos dessa construção, depois da Rádio São Luís... tem uma coisa legal. Lá na Rádio São Luís FM, tinha um cara que era o coordenador da rádio chamado Coronel Malaquias. Porque toda rádio, ela tem aquele cara que é aquela voz do idoso, que não sei o quê, que todo mundo imita e que vira sucesso, que é o Moção que consagrou isso, né? Isso. O comunicador Moção é que consagrou isso aí. Esse cara fazia essa voz e ele chegou para mim e disse, olha, Abdias, você vai fazer um teste, agora esse teste, você vai chegar aqui 11 horas da noite, meia-noite você vai fazer o teste. Eu não entendi isso por quê, mas era porque ele tinha medo de a gente falar besteira ou então não ser tão legal e meia-noite pouca gente estava ouvindo, então a estratégia lá, mas foi bem legal. Ele chegou para mim e falou assim, você quer fazer um programa mais sério ou você quer fazer mais descontraído, tipo Geleia? Ele citou até o Geleia na época, eu quero ser igual o Geleia. Eu conto isso pro Geleia lá nos corredores, quer dizer, quando tava lá na TV e ele ficava rindo pra caramba. Geleia. Inclusive, Geleia, aproveita a oportunidade. Venha pra cá, Geleia. Nós queremos você aqui, viu, Geleia? É a segunda vez que a gente cita isso. O Douglas falou uma coisa, e eu conheço o Geleia pessoalmente. Tive a oportunidade de conviver lá também dentro dos corredores da TV. E o Geleia é um cara super gente boa. Agora é meio doidinho só, mas o doidinho do bem. Doidinho do bem. É aquele doidinho do bem, aquele cara animado, que tá sempre animado. Tem gente que vê o Geleia, isso é muito legal de você falar, Erickson, porque tem gente que vê o Geleia no ar e pensa assim, porque o cara às vezes vai pro ar e ele vira um personagem. Ele não. Ele é do jeito que é no ar, é no corredor. Eu que sou pequenininho, ele é um gigante, acho que tem quase 2 metros, ele me coloca no colo, me joga pra cima, aí faz o coração, porque é um cara do bem pra caramba. É gente boa demais o Geleia. Então, é um cara... Então, o Geleia foi uma referência lá no começo. Eu queria ser igual o Geleia. Depois eu fui notando que o DNA é diferente. Eu sou um cara que tem um jeito mais... personalidade, né? A personalidade. A minha personalidade, ela não é muito do entretenimento, apesar de que todos nós podemos... Deu uma cortada aí, não foi tu? Não, tá. Pode ir. Tá. Personalidade. Pode ir, né? Vamos lá. Porque cada pessoa tem uma personalidade. No começo eu queria meio que ser igual o Geleia, mas depois fui imprimindo a minha marca, o meu jeito de ser, enfim. Nossa. Mas aí depois eu trabalhei também na rádio ABH-FM, em Passo de Camaragibe, que é uma cidade vizinha a São Luís de Quitunde. A ABH é Aurélio Buarque de Holanda, né? Passo de Camaragibe Passo de Camaragibe. Onde nasceu o Aurélio Buarque de Holanda, né? Isso, então fiz um período lá também, de graça, trabalhava de graça. Às vezes pagava até a passagem para isso, para consolidar e construir um nome. E eu fiz muita coisa. Deixa eu fazer aqui um rápido histórico. Aí vou voltar um pouquinho no tempo de novo. Quando era criança, você sabe que é pegar frete na feira livre com carro de mão? Sim. Vocês são do Vegel, né? Então passaram por situações parecidas. Já fui comprar muito gás no carro de mão. Era R$5 o botijão de gás na época. Mas quanto era o salário mínimo também? Não, também era curtinho, era pequenininho, mas rapaz, um botijão, 5 conto, rapaz. Pra você ver quanto que a nossa moeda valia, né? Eu tenho 36 anos há 23 anos atrás, isso é por aí. Se o salário tivesse crescido proporcionalmente, talvez a gente não sentisse tanta inflação de hoje. Mas enfim, nessa construção para me tornar jornalista, repórter, teve muita coisa que passou pelo caminho, muita coisa. Eu vendi picolé na feira quando criança para poder juntar dinheiro e comprar a roupa do final do ano, a calça, a camisa e o sapato. Eu depois peguei frete também.
Depois eu comecei a trabalhar no mercadinho de um amigo meu para ganhar R$5 por cada fim de semana. E depois eu fui trabalhar no mercadinho também, ganhando um pouquinho mais. O meu primeiro emprego oficial, ganhando um salário mínimo, eu tinha 15 anos de idade. Depois eu trabalhei como motorista. Essa do motorista é legal. Mais pra frente eu posso contar um pouquinho. Não, agora eu tô curioso agora. Então, beleza. A do motorista foi assim, eu trabalhava numa padaria, foi quando eu fui pai com 18 anos, então eu terminei o ensino médio, a minha filha nasceu e eu precisava trabalhar. Nasceu, pai, agora o negócio é aquela história, arrumou serviço, né, é trabalhador. Quem quer liberdade assume responsabilidade. Olha que frase de efeito. É isso aí mesmo. Aí, quando eu estava trabalhando na padaria, e o legal é que eu sempre fui um cara curioso e destemido, porque eu cheguei na padaria, em todo lugar eu sempre, por exemplo, é muita história, bicho, aí eu fico fazendo junções aqui. Eu cheguei na padaria como embalador de bolacha, saí como padeiro, fazendo pão, bolacha, tudo. Eu já esqueci hoje, mas tendo a receita eu ainda acho que eu consigo fazer. Eu toquei na banda Fanfarra de São Luís do Quitunde. Tocava o quê? Eu comecei tocando o surdo, que o surdo, pô, todo mundo sabe tocar. O surdo é só... É um compatum. Bum, bum. Eu tocava tarol, não. Tarol já é mais complicado. E eu comecei no surdo, terminei tocando trompete. Não pela partitura, mas de ouvido. Então era um cara que eu sempre começava no mais simples e chegava... Não tenho que ser desafiado, mais complexo. E na padaria, eu já estava acho que 1 ano e meio, 2 anos, ali meio que enfadado. Dizer, caramba, bicho, tô aqui não desmerecendo. Então, o padeiro é uma profissão digna demais. Mas eu queria estudar um pouco mais, eu queria avançar, eu queria ir para águas mais profundas. E até por identificação a sua descoberta de vocação, né? Então é muito natural muita gente transicionar de uma profissão para outra, porque a gente está nessa autodescoberta, né? Exato. E aí quando eu cheguei para a galera lá que trabalhava, né? Enfim, eram umas 8 pessoas que trabalhavam nos turnos, né? Eram um turno de 8 da manhã às 4 da tarde, aí outra turma de 4 à meia-noite, tinha uma turma de meia-noite a 8 da manhã. Eu falei assim, eu vou tirar uma habilitação para me tornar motorista. Começaram a rir. Você vai tirar a habilitação para dirigir caminhão, tu não alcança nem no pedal, não alcança nem na embreagem. Aí eu disse, rapaz, eu achei aquilo naquele primeiro momento, uma zoeira aceitável, mas eu vi ali uma limitação também e uma falta de visão, de perspectiva de crescimento. Tirei a habilitação, larguei a padaria e fui me tornar motorista de aqueles táxis que viajam dos interiores. Lotação, táxi lotação. Aí eu estava na agência de transporte de São Luís, encostado no carro, chegou uma mulher, aí ela disse, estou indo para Maceió. Eu disse, pois não, a senhora senta ali, que a senhora é a segunda, precisa de mais 2 para completar o carro para a gente ir. Ela disse, tá certo. Mas cadê o motorista? Ô menino. Aí eu disse, menino, cadê o motorista? Eu disse, a senhora tá olhando para ele, ela disse, mas você sabe dirigir? Eu disse, se a senhora tiver coragem de entrar no carro para ver. E foi assim. E aí, quando eu fui motorista de táxi, foi no mesmo período em que eu passei no vestibular para jornalismo, na UFAL. E eu ainda fiquei 6 meses sendo motorista e também estudando. E era cansativo pra caramba. Puxado. Porque eu pagava... O carro não era meu, eu pagava aluguel. Eu pagava R$50 por dia para o carro ficar comigo. Então, a primeira viagem que eu saía de São Luís para Maceió são 60 quilômetros. Então, ida e volta, fora a manobra dentro da capital, vamos colocar o ida e volta 120 quilômetros. Então, a primeira ida e volta era para pagar o carro. Tirava o combustível, pagava o dono do carro e depois eu ia tirar o meu lucro. Então, a segunda viagem, mais uma. Então, saía de manhãzinha, de 6 da manhã, 10 da manhã eu já estava de volta lá. Então, mais ou menos meio-dia eu voltava com a segunda viagem, mais 120 quilômetros. Aí eu tirava R$50 para mim. Só que como eu estava estudando na UFAL, eu perdia o horário do ônibus, que tinha um ônibus cedido pela prefeitura para levar os estudantes, mas era 4h30 da tarde, eu estava às vezes voltando da segunda viagem. Então, o que é que eu fazia? Abastecia o carro, era gás, mais baratinho. Então eu pegava 2, 3 passageiros para Paripueira, Barra, aquela história do pinga-pinga, só para pagar o gás, e eu ia para a UFAL com o carro. Determinado dia, 11 horas da noite, meu irmão também estudava filosofia, o Anobelino, ó, nome. Você já ouviu esse nome? Anobelino? Anobelino. É o nome do medicamento, né? Toma Anobelino de 8 em 8 horas.
A Nobelino, querendo você aqui, irmão. A Nobelino que tá aqui no estúdio? Não, o que tá aqui é o Arivaldo. Daqui a pouco eu vou mostrar o Arivaldo. Pronto, aqui. quando o Arivaldo vir aqui, me lembro de falar o nome dos meus irmãos, que é outro, remédio outro aqui, ponto. né? Toma a Nobelino aí. Aí eu chegava da UFAL, voltava da UFAL 10 horas da noite depois das aulas, e o Anobelino também junto comigo, eu disse, nesse dia eu falei pra ele, ó, tu vai do meu lado, pelo menos tu vai conversando comigo e eu não durmo. Quando o Anobelino entrou dentro do carro, quando entrou na porta da faculdade de jornalismo, quando saiu do portão da UFAL, ele tava cochilando. Eita, tchau. A Nobelino, rapaz. Rapaz, seu irmão confiando em você. Rapaz, Nobelino, rapaz. Chama, deu carona. Talvez irmão. ele nem lembre que Deu dormiu. carona, tu dormiu. A bicho. Nobelino, rapaz. Diga aí. Aí quando chegou na Barra de Santo Antônio, meu amigo, Tu cansado. o cansado, cochilei, o carro foi pras canas, batendo assim. Mas foi uma coisa que o carro não entrou, ele só foi pro acostamento e bateu ali na cana de açúcar. Aí depois desse dia meu pai falou, meu filho, saia dessa, procure outra coisa. Foi aí que eu deixei o táxi e vim para o meu primeiro estágio em jornalismo aqui em Maceió, que foi no programa Feito Pra Você, na TV Pajuçara, um programa terceirizado da Fabiola Aguiar. Lembra da Fabiola? Fui entrevistado. Lá com ela. Aí foi onde começou, foi o meu, eu ganhei menos, passei a ganhar menos, mas foi aí que começou a realização do sonho de me tornar jornalista. Eu insisti pra caramba, mandei o currículo, ela tava de férias, ligava pra ela, olha, essa vaga tem que ser minha, e não sei o que. Eu acho que eu insisti tanto que eu ganhei, não tem aquela história que... Na teimosia. Na teimosia. E ela me deu o estágio, fiquei lá 2 anos, um aprendizado sensacional, e foi ali que se iniciou a minha trajetória no jornalismo em Alagoas. Cara, é interessante pra caramba, porque é muito bom a gente conhecer as histórias das pessoas por conta disso. Porque, assim, a gente vê você na TV, na rádio, e não sabe os desafios, né? Existe um hiato, assim, na vida da gente, né? Que é o que ninguém conhece, aquele espaço ali que ninguém vai conhecer, que se a gente não conta, a maioria das pessoas não vão entender quais são os desafios que nós tivemos que enfrentar realmente. E é muito interessante saber que você é o cara lá do interior, aí lutou pelo estágio, conseguiu, abriu as portas, e aí abusou a Fabiola para conseguir, porque eu acho que é algo normal para quem quer algo realmente, é abusar. Você tem que abusar. Obstinação. O que mais incomoda que eu já vi na minha vida é esse cara aqui. Bicho incomoda o povo quando quer alguma coisa. Eu incomodo mais que os elefantes. Quando quer alguma coisa, esse cara incomoda. Ele incomoda mais do que os elefantes? Me explica essa aí que eu não... É uma musiquinha. Os elefantes incomodam muito a gente. O Carlos Jorge incomoda muito. Tem que vir desse cara, porque eu sei que a história do elefante tem a memória, né? Memória de elefante. Mas que o elefante incomoda, eu não sabia. É a música. Eu incomodo muito mais que os elefantes. E aí, o que acontece? Tem que acontecer esse incômodo e tudo mais e tal. Senão você não consegue trilhar realmente o seu sonho, né? Mas aí, vamos lá. Eu entendi essa parte da história, eu sou um cara muito curioso, vou abrir. Vai lá. Então, vou lá. Eu vi aqui na nossa pauta, pela nossa jornalista também, a Maíra. Um beijo, Maíra, pra você. Muito obrigado. Maíra, inclusive, muito atenciosa, viu? Grande profissional. A Maíra, é interessante contar a história aqui. Aumenta o salário dela. A Maíra, no futuro, deixa o negócio começar a dar dinheiro, pô. Com certeza vai. A Maíra, ela tá aqui com a gente no estúdio. A Maíra, eu conheci ela, pra você ter ideia, nada a ver. Ela namora um colaborador meu da Connect. Uhum. Aí a gente se conheceu por isso e tal. Aí quando eu tava pensando na ideia do projeto aqui, aí eu falei com ele, eu disse, ô Léo, tô pensando em fazer isso, eu queria ter alguém com uma visão jornalística do lado da gente para fazer uma pauta, ajudar na agenda, ajudar na produção. E aí eu queria alguém que acreditasse também no projeto e quisesse crescer junto com a gente. E aí quando eu pensei, aí falei com ela e ela já topou de cara, então... Que sorte da Maíra de estar aqui, viu? Porque ao lado de vocês ela vai crescer, tenho certeza disso. E que sorte da gente por contar com ela, assim também com o Marcos, que a gente começou dando o Marcos um trabalho só. Hoje o Marcos tem trabalho, ele que é tá o seu aqui. cunhado. Então, a gente deu um trabalho, no começo era um trabalho só. Marcos, tu vai fazer os cortes, que já é um absurdo pra fazer corte. É um absurdo, é trabalho da pega. Aí agora ele tá aqui fazendo corte de câmera, fazendo corte de corte, fazendo trabalho de áudio. De cana, corte de tudo. Mas assim, o projeto tá crescendo, assim. A gente é o famoso mão de tesouros do podcast do Exatamente. Brasil. Ele corta tudo. Você vê aí, ó, que a gente tá aqui com estúdio novo, né? Tudo... Eu, inclusive, no começo deveria ter feito essa menção de parabenizar vocês do Potência Podcast, porque eu já tô vendo uma evolução gigante num curto espaço de tempo. Isso é a cara de vocês. A gente é abusado, bicho. Os caras do Vegel são abusados. Parabéns. A gente utilizava o espaço do Destravo Produções, do grande Jaelson, nosso amigo, inclusive. Vamos trazer ele aqui. Ele vai vir aqui, inclusive. Ele vai estar no próximo agenda. Fazer inveja pra ele aqui. Ó, Jaelson.
A gente tem um estúdio mais bonito que o seu. Rapaz, É eu disse aqui, brincadeira. microfone bonito, câmera moderna. Aí, Rapaz, a gente pegou a referência do microfone do que ele utilizava. Então a gente bom. utilizou realmente já. Só acho que ele foi o primeiro estúdio de podcast. Não sei, não conheço história, mas acho que ele foi o primeiro estúdio assim, que fez um investimento maciço e tal. Referência, E aí se tornou né? uma referência pra gente, inclusive. E aí, depois quando... Mas aí, cara, eu gosto muito dessa área audiovisual e tudo mais. E aí eu queria investir. E eu tenho outro doido do meu lado também que me incentiva. Bota lenha na fogueira. Mas vamos lá. Vamos lá. Você é um cara que, na minha pauta aqui, chegou aqui, ó. O Abdias recebeu 15 premiações estaduais e nacionais de jornalismo com reportagem de rádio e TV. Então, velho, você lutou muito pra poder conquistar o espaço. Eu e acho tudo que não mais. faz. Acho que faz um mês que eu vi no jornal hoje. Tem uma matéria de jornal. Teve recentemente. Aí, ó. Teve. E aí, assim, você lutou muito pra chegar a esse, mas no meio do caminho você não caiu de paraquedas. A TV Gazeta, que é a Globo aqui local, né? Você estava nela até pouco tempo, a gente vai abordar esse tema de transição de carreira que você também fez aí. Mas até chegar na Gazeta, como foi? Eu lembro que você passou pela CBN também, né? Também. Tem a Rede Antena 7, do qual você já entrevistou a gente lá também. Como é que é esse trajeto? Tem, até pra explicar. Pra turma do jornalismo agora que tá começando, como é que o cara faz pra traçar? A gente já sabe que E se abusa a inspirar, Fabíola, né? abusa a Fabíola que consegue uma vaga lá. Agora, e depois da Fabíola, como foi aí? Até chegar a essas 15 premiações. Muito legal essa pergunta, porque você citou as premiações aí, e quando eu falo de premiações, porque eu acho que vocês também são assim, a gente que tem assim um jeito simples de viver, a gente não liga muito para títulos, para conquistas no sentido da vaidade. Elas são importantes para gabaritar e para chancelar uma potência que você tem. Olha, trai potência. Sim. Uma potência que você tem que essa potência ela pode ser utilizada como uma troca mercadológica no mundo capitalista que nós vivemos. Sim. É negócio. Então, Sim. as premiações é uma história legal, porque quando eu ainda era estagiário lá no programa da Fabíola, eu comecei na produção, fazendo o que a Maíra está fazendo. Produzindo pauta, ligando para os contatos, enfim. Foi ali o meu primeiro contato. E ali, eu dizendo para ela, Fabíola, eu queria tanto ser repórter, eu acho que eu tenho possibilidade de ser repórter. E ela foi me dando algumas chances de ir para a rua com a equipe gravar. E aquilo ali, para mim, é fantástico. Eu me identifico com isso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de também contribuir com a resolução de problemáticas sociais. É por isso que eu me tornei jornalista também. E nesse meio do caminho tem um amigo meu que eu quero mandar um abraço especial, o Márcio Anastácio. Ele hoje mora no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, é um jornalista alagoano. Ele vai estar aqui, inclusive, no mês que vem. Vamos chamar É ele um aqui. bom entrevistado também. Esse nome não me é estranho, mas eu não lembro agora de cabeça. Depois eu te Esse passo o Instagram dele. E o Márcio chegou para mim lá na UFAL e disse, Abdias, tem um prêmio aí aberto. E esse prêmio ele também tem a categoria jornalista. Vamos fazer uma matéria. Foi o prêmio Braskem. O Otávio Brandão veio depois. Prêmio Braskem de jornalismo, porque a Braskem, por longos anos, realizou prêmios com várias temáticas, com temática de saúde e segurança no trabalho, com temática ambiental. E tem um prêmio geral, que é o prêmio de final do ano. Eles vão fazer uma matéria? Vamos. Produzimos uma matéria sobre o Riacho Salgadinho, que eu convido a quem não assistiu. Foi a minha primeira reportagem, que está no YouTube. Eu estou ali, quando eu assisto, falando que evolução, como a gente evolui, né, de um certo tempo. O título da matéria é Riacho Salgadinho, um rio de lágrimas. Rapaz, Lembro dessa. Essa matéria, inclusive, recentemente, quando a prefeitura começou a realizar o programa Renasce Salgadinho, alguém me pediu, não lembro quem exatamente, para eu encaminhar, porque ela é uma matéria completa que fala sobre o que é o rio, como a consequência ambiental, e tem até um engenheiro ambiental falando sobre a resolução daquele problema, enfim, utilizada por escolas como referência de trabalho, nas escolas públicas e particulares. E essa matéria foi primeiro lugar na categoria estudante. E aí, não lembro exatamente a quantidade de concorrentes, mas eram principalmente estudantes da UNIT, da UFAL e também de SESMAC. Foi primeiro lugar. Legal. Depois disso, começaram a pessoas a perceber quem era o Abdias. O nome, porque quando você... Imagina só, você está numa premiação estadual de jornalismo, todos os grandes veículos lá presentes, Gazeta, Pajuçara, TV Alagoas, Tribuna, Cada Minuto, 7 Segundos, a imprensa toda lá, e de repente você sobe no palco como premiado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso é bom. Como estudante foram 8 premiações. Porque eu percebi, e aí vai a estratégia e o planejamento, que se o meu nome estivesse em evidência,
os veículos iam olhar e dizer, rapaz, quem é esse menino que... Top. Quem não é visto não é lembrado. Todo ano, menino. Quem não é visto não é lembrado. A estratégia foi essa. E eu fiquei lá na Pajuçara durante 2 anos. Terminei o estágio e não terminei o curso, então eu não poderia ser contratado naquele momento. O RH entendeu que não era um momento propício, mesmo com as premiações, mesmo com a dedicação. Me frustrei naquele momento. Mas sabe os propósitos da vida, as coisas que, sabe, a gente pensa às vezes de um jeito. Luta, bate, e a porta às vezes não se abre no momento que a gente deseja, mas o propósito está mais na frente. E aí eu não fiquei na Pajuçara, lá na Pajuçara eu fui estagiário do Feito para Você com a Fabíola. Mais tarde me convidaram também para dentro da própria Pajuçara estagiar no Pajuçara Noite, então de manhã eu era estagiário da Fabíola, à tarde eu era estagiário do Pajuçara Noite e à noite eu era da UFAL, então eram os 3 turnos. Deixei de ser um cara que tinha o tempo todo ocupado com táxi para me ocupar com aquilo. E aí é o que tá legal, que eu quero deixar essa mensagem para quem está buscando algo para a sua vida. É preciso, às vezes, abrir mão, que eu ganhava muito mais no táxi. Eu ganhava, vou falar porque R$ 1.200 naquele período. Era bom. Eu passei a ganhar 400 como estagiário, mas eu tinha um propósito, plantar para colher. Depois aí da Pajuçara, que eu não fiquei, eu fui para a CBN, fiquei um período lá. Eu fui para o jornal O Dia Alagoas, para a redação, para lá. Depois eu bati lá na porta da Gazeta sem conhecer ninguém e fui chamado para ser estagiário do Bom Dia Alagoas. Eu chegava lá às 4h30 da manhã, porque o jornal vai ao ar às 6, tem equipe lá a partir das 4. Eu chegava às 4h30, começando tudo do zero de novo, todo o processo de produção, de checagem. Porque tem uma pessoa no jornal, não sei se ainda tem agora, porque quando eu cheguei lá há 7 anos era assim, que de manhã liga para o Corpo de Bombeiros, tem alguma ocorrência aí? Tem acontecido alguma coisa? Aí liga para a polícia, aí liga para o HGE, para saber os fatos do dia, para mandar as equipes de reportagem até lá. Uhum. Então eu era esse cara, mesmo já tendo, passado até pela reportagem. Mas aí um determinado dia caiu uma árvore aqui na Praça Centenário, e era 7 horas da manhã e o repórter chegava às 8. E aí veio a oportunidade de eu ser mandado para aquela matéria. E depois daquela matéria, da árvore caída, eu gravei, a direção gostou, o pessoal aprovou. E eu comecei a, vez ou outra, ser colocado para a reportagem. Então foi esse processo. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? É uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, o vento foi levando, não. Eu deixava muito claro, eu quero isso, olha, eu acredito que eu posso estar aqui, me colocando à disposição. As pessoas falam que a gente tem que pagar um pedágio, às vezes, para alcançar um determinado objetivo. Então, eu paguei muito pedágio para conseguir isso, até que as pessoas foram enxergando que era possível. Aí foram 8 prêmios como estudante, depois vieram mais 7 como profissional. Pois é, interessante. Desculpa, Carlos Jorge. Mas só para complementar essa fase dele aí, que a gente vive como empreendedor. A maioria dos empreendedores que a gente já entrevistou aqui no Potência Podcast, e até a nossa história mesmo como empreendedorismo, a gente teve que se abdicar, abrir mão de alguma coisa que a gente tinha para poder dar certo. E aí você contou essa história, né, de abrir mão do que você ganhava mais no táxi e para ser jornalista. Quando eu virei empresário, eu tive que abrir mão do maior salário que eu tive na minha vida como funcionário para receber nada, porque quando eu entrei na empresa, eu passei um tempo vivendo só com minhas reservas, sem receber nada, acreditando que aquele projeto ia dar certo aqui, que é esse que é Conecta Automação hoje em dia, né? Nossa patrocinadora, inclusive, Conecta Automação. Grande Conecta Automação. @ Conecte Auto. Conecte Auto. Deixa eu fazer uma coisa aqui, nesse meio do caminho tem tanta história, e eu queria só ressaltar que você, eu e o Carlos tivemos e temos propósito. A gente tem que entender que a gente abre mão, é aquela história, eu vou abrir mão para plantar e depois colher. A juventude precisa entender isso, que tem muito imediatismo aí, gente que quer as coisas na hora que aconteça, a gente às vezes até sofre com isso. E a gente percebe que muitas vezes a pessoa não tem autoestima para isso, né? Antes eu tinha 1.200 conto no bolso, vou ganhar 400. Como assim, tivesse a obrigação e quase que um pensamento de escravidão para poder ficar subserviente aqui. Cara, é um passo que você vai dar para trás, mas lá na frente você vai dar 10 para frente. Então, assim, é esse imediatismo que realmente nos preocupa por questão de maturidade. Eu mesmo me preocupo muito com meus filhos, né? Então, assim, hoje, eu atualmente, eu digo a todo mundo, estou desempregado por enquanto, né? Para quem ocupava um cargo de gestão pública de uma capital,
você tem muitos bônus, né? E agora eu tô dentro de uma disciplina orçamentária para não me comprometer no fluxo da minha família, mas totalmente resolvido. Comigo mesmo, com a minha família, minha mulher. Epa, vamos sentar, refazer as contas Em aqui. paz. Em paz. Então, assim, é isso que essa geração precisa fazer, porque quem tem propósito, ele não perde, a paz, ele nunca perde ali, né? Então, assim, é constante a paz. A gente sabe se manter com um pouquinho e com muito se vier também. Mas por quê? Porque a gente realmente tem uma vida dedicada a um propósito. E esse propósito realmente faz a gente galgar lugares que ainda a gente sabe que, mesmo na imaginação, a gente vai chegar. E é isso que é essa paixão que move o nosso coração. Dizer, bicho, isso aqui... Sabe aquele sentimento de déjà vu? Isso aqui é só o ensaio. Em breve vai acontecer algo maior que isso. Isso é só a preparação. O problema é acreditar nisso. Bicho, a fé. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês vão falando, eu vou lembrando de Ó, episódios. enquanto tu tá falando, Pois chegou não. o pão de queijo aí. Opa! Pão de queijo não, Pão pão doce. doce. Pão de queijo é Pão muito doce. chique. Que legal. Traz aí, por favor. Oxi, bota pra cá. Bota pra cá. Pede pro Abdiazinho trazer aí, que eu quero que o Abdiazinho Eita, apareça. pronto, vem pra cá. É o Ari. Ari Martins, Ari músico, viu? Martins. Músico, É mesmo, cara? músico, Que meu massa. irmão. O cara é desenrolado. Ó, fica aqui do meu lado, por favor, fica aí. cara. Ó, tudo bom, Abdiazinho? Ó, vem cá. É Ari. Ó, fica aqui, pô. Ó lá, Ari, olha lá na tela, aqui. É a mesma coisa. Faz um corte aí rápido, Marcos, por favor. Corta aqui pro Abdias. Corta aí. É irmão mesmo, irmão. É só um pouquinho mais bonito, né? Cadê o corte? E ser o Eric... sincero. Não, pô, corta aí no 5, corta pra mostrar o Abdias. Ó, agora mostra o irmão. Rapidinho. Ó, Ó, Abdias. É da O família irmão. mesmo. Fica ali do lado dele ali, cara. do lado, Tem- bota a cara aqui. Tem aqui alguma coisa... Cara, Não, e uns você precisa ver ingênuos. os outros. Aí Como é o nome dos irmãos que tu ia dizer? Bom, eu vou falar o nome dos irmãos aqui. Ó, para, vamos Olha, sorrir. Precisa nem fazer DNA. Camarguinho. Camarguinho. E o bicho é artista, essa Camargo, câmera. Camarguinho. Trouxeram nem manteiga, bicho. Trouxeram só o pão. aqui e substitui, viu? É. Ó, Pronto, valeu. Ele é o sósia, né? O dublê. O dublê aí. É. Ó, deixa eu falar. O nome dos irmãos, você pediu pra eu lembrar de você. Sim, o nome dos irmãos. Esse aqui é o Arivaldo Martins. É o pão O que é? doce. Só não tem manteiga, não trouxeram pão manteiga, não. Pô, pra Era gente igual a lembrar. esse aqui mesmo, minha gente. Então, agora, o de lá ainda tinha era bem queimadinho o coco, aí era mais atrativo ainda. Deixa eu comer aqui. Esse do interior é bom, mano. Esse aqui não é interior, esse aqui é do Maceió. Esse é meio VIP, né? Bom demais, hein? Tem uma padaria aqui perto, é? Oi? Café. Eita, Mano. eu quero um café também. Cajuína, pra mim aí, meu patrão. Todos três comendo. Ninguém fala, né? Quem é que vai falar agora? Mas eu tenho pergunta. Você já concluiu já seu raciocínio? Eu queria só dizer uma última coisa dentro dessa perspectiva. Tô acabando de falar com a bochecha assim cheia, não tem problema não. Não tem nada, tá no podcast. É isso que dá audiência no programa, é o pão doce. Você tem filha, né, Carlos? Você tem um ou dois? Duas filhas e um Duas. filho. Ele tem. Eu tenho uma Três. filha. Isso aí é um reprodutor nato. Sururu, né, irmão? Eu só. Eu lembrei daquele jogador lá do Firmino, né? Chegou uma vez. Obrigado, velho. Obrigado. Rapaz, aqui é bom demais. Eu quero vir aqui toda semana. Café é dele, pô. Esse aí é o dele. Não sei por que o Marcos disse que é o dele. O convidado não tem vez, não. Aqui é primeiro convidado. Vamos lá. Agora é do Carlos Jorge. Meu. Porque o meu é sem açúcar. Eu tenho com açúcar ou sem açúcar? Rapaz, eu bebo com açúcar, mas me deram 100 e eu quero me acostumar, então É de graça, tá de não boa. pode ter que vir é de graça. Aqui, ó. Pra foto ali do Instagram. Deixa eu concluir aqui pra fechar essa ideia. A minha filha, uma vez, eu saí de São Luís do Quitunde com ela e eu nunca abri mão de estar com a minha filha. Ela sabe do amor gigante que eu tenho por ela e ela foi, inclusive, a turbina das minhas motivações. Uma vez eu de mãos dadas com ela, peguei uma van de São Luís para Tabuba, Praia da Tabuba, que é a praia mais próxima lá de São Luís, ou Tabuba ou Barra de... São Miguel do Santo Antônio. Não, tem Santo Antônio e tem a outra da região de São Miguel dos Milagres, que é a Barra de Camaragibe. Mas eu ia muito para Tabuba. E uma vez andando com ela, pegava a van de mãos dadas e andava aquele caminho de barro e dizia assim: minha filha, um dia, quando as coisas melhorarem para mim, vão melhorar para você também. Minha filha estuda em escola particular desde que ela começou a estudar. E um dia desses nós voltamos no meu carro, ela do lado, eu disse: você lembra quando a gente andava aqui de mão dada, eu dizendo que quando as coisas melhorassem, ia melhorar para o outro também? E ela tem em mim um exemplo muito grande de como é importante ter metas, objetivos e propósitos. É muito legal isso. Que massa. Muito legal. Fantástico. Olha só. Trouxeram o açúcar. Aí, você falou de relação de pai e filha e foi bem interessante, porque é um link totalmente com o que eu vou falar agora. O Abdias, ele trabalhou com meu pai por muitos anos, né? Isso. E eu até falei pra ele na rádio
que o Abdias era foi uma vez, antes de eu conhecer o Abdias, eu conhecia a voz dele, porque eu ouvia muito a CBN, eu conhecia só a voz. Aí eu não conhecia o Abdias, e aí o meu pai chegou pra mim uma vez e falou bem assim, fez, Riquinho, tu já viu um baixinho que tem lá na Gazeta, um baixinho bem magrinho, rapaz? Aí eu disse, pai, ainda não vi não, na TV. Aí ele, não, vê lá. Olha, o menino é desenrolado. Pense no menino desenrolado, é ele. Ganhador de prêmio. E era o Abdias, eu não conhecia. Então, Vai falando que eu vou comendo aqui. É a sua vez agora. Vá. Aí foi quando eu conheci o Abdias, assim, a imagem do Abdias, aí vi no vídeo, aí comentei com meu pai. E aí foi muito bacana, porque meu pai tinha essa relação, meu pai achava o Abdias um repórter muito bom. Ele dizia, esse menino é muito desenrolado, muito desenrolado. E o que acontece? Você foi um cara que trilhou um caminho aí no jornalismo de crescente, tinha uma proposta de desenvolvimento, acho que muito grande, profissional, né? De crescer, até de sair do estado, se você quisesse. Não sei se já tinha aparecido alguma proposta, mas assim como era visto pelo meu pai, era visto pela sociedade como um bom jornalista que estava se desenvolvendo, estava inclusive na TV Gazeta, que é a referência da Globo, que é a maior TV do Brasil, talvez da América Latina, inclusive. Sim, uma das maiores do mundo. Fazendo reportagens nacionais e tudo mais. Mas é há 7 anos, né, que você estava na Gazeta? 7 anos. Graças a Maíra, eu sei de tudo aqui. Em 2015 eu entrei Não é lá. minha memória, tá aqui, é Maíra. Obrigado, Maíra. Competente, viu? E aí, 7 anos você trabalhando na Gazeta, e aí você, do nada, eu vi lá. Primeiro eu vi o Douglas dizendo, ó, tô saindo da TV Gazeta e foi pra TV Pajuçara. Aí depois eu vi, Abdias, tô saindo da Gazeta. Aí eu disse, pô, vai pra TV Pajuçara. Do nada o cara, não vai pra TV Pajuçara. E que loucura é essa, ou que propósito é esse agora na sua vida? Explica direitinho pra gente. Que legal. É verdade, viu? Pegou muita gente de surpresa, Erickson e Carlos Jorge, porque eu tava numa projeção, como você bem disse, numa crescente, além de ser repórter da TV Gazeta, eu também já estava como apresentador da Rede Antena 7, rede de rádios. O rádio, desde sempre, né? Lá no começo de tudo. A TV, ela dá uma projeção gigantesca. E antes de dizer da saída, eu quero dizer só que o percurso dos 7 anos, o projeto que eu realizei nos 7 anos, pra você ter uma ideia, lá na TV Gazeta eu fiz todos os jornais da casa. Bom Dia Alagoas, a LTV primeira edição, a LTV segunda edição, que agora é a L1 e a L2, Jornal do Meio Dia, Jornal da Noite, Gazeta Rural, Globo Esporte, tudo. São João do Nordeste, o Carnaval Globeleza, entradas para Globo Nordeste, entradas nacionais. Os jornais de alcance nacional, só não tive matéria no Jornal Nacional, porque lá tem um repórter que é contratado especificamente para isso. Se ele tiver de férias, outra pessoa faz, mas eu não tive, não houve essa possibilidade. Você passou a ser o cara do ao vivo, inclusive, muito, na TV, muito, né? muito. Eu lembro que eu assisto pouquíssimo TV. Hoje em dia, principalmente, eu assisto quase nada de TV. Quer dizer, nada, na verdade. Eu nem ligo a TV da minha casa, assim, pra assistir. Mas eu lembro que quando eu assistia, o pouco que eu assisto, o pouco que eu vejo, que eu via, você era o cara do ao vivo. Do ao vivo. Ao vivo, né? Muito, muito. Que eu acho que é o maior desafio, né? Fazer o ao vivo, né? Deve ser o maior desafio pra TV, principalmente. É desafiador porque ali você tá... É o cantor no palco na hora ali, não pode desafinar, não pode tropeçar. E o pior é que uma coisa é a gente tá batendo papo aqui, conversando, você falando sobre a sua história, sobre a sua vida, você falando do seu jeito, comendo um pão doce e tudo mais. E outra coisa é você ter um texto a seguir e a ler, eu acho. Dentro de um tempo estabelecido, tudo certinho. Tem isso. Né? Então, e aí, o que é que acontece? Os jornais nacionais... Hora 1 da notícia, que é o primeiro, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Fantástico, aí o É de Casa, Encontro com a Fátima Bernardes, o Mais Você da Ana Maria, os de entretenimento todos, enfim. Eu quero dizer assim que esses 7 anos, e o 7 é um número bem simbólico, né, bíblico inclusive, é um número, Deus criou o mundo em 7 dias. Quer dizer, ele criou o mundo e no 7º dia ele descansou, né? Mostrando que o trabalho também precisa de descanso, de lazer. E aí o que acontece? Nesses meus 7 anos como repórter da TV Gazeta, eu transitei em tudo que eu podia transitar. E depois que eu entrei para a rádio Antena 7, aconteceu um episódio que foi também importante para a mudança dessa chave. Foi a questão da minha imagem.
Porque a Rede Antena 7 passou a transmitir, que é o rádio, passou a transmitir também no YouTube, que é uma tendência. O podcast aqui daqui a pouco vai para o YouTube também. Então as rádios todas transmitem também no YouTube, enfim. E aí eu fui chamado para dizer, olha, Abdias, não dá para a tua imagem estar em 2 locais. Não dá para a tua imagem estar em 2 locais. E você precisa definir isso. Para resumir a história, o caminho que foi encontrado pela empresa naquele momento foi de me tirar da tela, porque a rádio queria que eu permanecesse como apresentador. Sabe, Dias, a gente te chamou aqui porque a sua potência é na apresentação, a gente acredita nisso. E se não tem jeito, aí eu ia lá para o G1, eu ia ficar na redação do G1. Foi quando eu refleti e conversei com a minha esposa, com os meus pais, meus irmãos, de que eu precisava dar um passo além, de que aquilo que eu tinha vivenciado na TV já tinha completado o ciclo e que, não desmerecendo de maneira alguma o portal G1, pelo contrário, é o portal que tem, na minha opinião, a plástica mais agradável, a maneira de produzir a notícia mais técnica, eles são muito criteriosos. Eu participei de uma seleção lá que você tem uma ideia, eles são até as siglas das instituições, Procuradoria-Geral da República, tem que botar certinho dentro de um contexto, os numerais são muito bem, sabe, de 1 até 10 você bota número, depois de 10 aí muda e tal. É bacana demais. Mas ali eu senti, Erickson, que eu ia ficar mais oculto. E eu sou um cara do visual, eu sou um cara que tenho no meu DNA essa coisa de não ficar... Não tem aquela história de que a vela não foi feita para ficar debaixo da mesa, ela foi feita para iluminar. Então ali eu decidi que precisaria concluir aquele ciclo, conversei com a direção da empresa, foi tudo muito tranquilo, e eles aceitaram a decisão, e eu estou indo para novas ideias. Tenho, inclusive, a partir das conversas que tive com você, inclusive, Erickson, projetos empreendedores para colocar em pauta na área da comunicação, projetos meus. Então eu quero, sabe, eu entendi que já deu essa parte de ser o empregado, eu quero empreender também. Eu acho que eu já adquiri a maturidade suficiente para empreender. A Rede Antena 7 hoje, eu sou... Tem um nomezinho que você que falou para mim, que é o... Intraempreendedor. Lá eu sou um intraempreendedor. Eu trabalho, mas ao mesmo tempo eu cuido, eu não faço basicamente aquilo que só está estabelecido no meu hall de só atividades. Bate cartão e segue Não, lá, não. Eu me preocupo com o crescimento também, eu estou ali junto para somar, meio que como se fosse uma sociedade, eu quero até a minha parte lá com eles. Então assim, eu entendi que eu posso ir além, eu entendi que, sabe a história da carteira de motorista da época da fábrica, que eu falei, não, eu posso ter uma carteira. Agora eu falo, não, eu posso empreender também. Então eu estou acreditando que eu posso ir além e dentro dessa perspectiva vieram novas possibilidades já de agora. Entendi. Então aí o que acontece? Mas você abriu mão mesmo da TV Gazeta, assim? Sim. E aí agora, para mergulhar de cabeça no ramo político, que é isso que você tá... Também. Só queria complementar. Eu tô curioso, porque foi muito mistério, porque ele tá também no dia pra gente. Eu só queria complementar, até para nossa audiência aqui que tá no Potência Podcast, aqui, Potência Cast. Aqui, pessoal, estamos com o Abdias Martins, cara de uma experiência... @Abdias Martins no Instagram. Isso, segue lá. Absurda, né? Com reconhecimento, com grandes premiações, já foi colaborador em várias grandes empresas de comunicação no estado. A nível nacional também ganhou sua relevância, mesmo muitas vezes a pessoa, não, mas é porque eu sou de Alagoas. Não, filho, você é de Alagoas, mas você pode ser referência para o Brasil. Lógico. Que eu acho que é o que esse cara representa por todo o know-how, todo o crescimento e credibilidade que ele conquistou com muito trabalho, né? Não foi privilégio, não foi não sei o que, foi obstinação, trabalho duro, e cada vez mais a gente percebe na trajetória do Abdias essa identidade consolidada. Quando você olha para ele, eu não lembro de outra coisa, a não ser comunicação e jornalismo, a não ser a capacidade e o profissionalismo que ele tem dentro dele. Mas o Abdias, ele fez toda essa transição de carreira bem consolidada, então não foi uma coisa no susto, por medo ou por nada, foi realmente uma coisa por um chamado, eu não sei se é divino, não sei se é algo, mas assim, a vida é ciclos, né? Como eu passei vários ciclos na minha vida que me amadureceram, e também disseram, bicho, mesmo que eu perca agora, mas eu possa ganhar depois por causa do propósito da nossa vida. E o Abdias agora nos passa aqui, né, toda essa trajetória,
E essa alteração para muitos, um susto, né? Poxa, como é que o cara que é referência, um legado desse na comunicação, agora vai para o mundo da vida pública, da política, Pois é. que muitas vezes as pessoas olham isso como demérito, mas eu olho também, até pela construção que o Abdias fez, e estratégia no sentido do propósito. Né? Estratégia no sentido do propósito. Ele quer impactar mais vidas, né? Agora de forma diferente. Ele só vai mudar a ferramenta, né? Isso. Mas a vocação e o propósito, a missão dele vai continuar a mesma. E estamos aqui com esse ser humano incrível. Abdias, fala para nós desse novo ciclo. Estamos indo para a etapa final aqui, momentos finais. Como é que surgiu essa ideia? Eu tô curioso aqui. Como é que surgiu esse negócio? Rapaz, na verdade, a veia política é algo que eu acredito que eu tive desde sempre, porque eu sempre fui muito inquieto com injustiças. Rapaz, eu já peguei cada um trabalho, assim, ver coisas injustas e eu olhava para aquilo ali, aquilo me dava uma indignação muito grande. Só que, e aí é importante destacar isso. Infelizmente, tem muitas empresas e empreendedores que têm uma visão do século passado que é de transformar os seus colaboradores em escravos, em limitar ali os benefícios das pessoas, em limitar os seus momentos de lazer. Você conversava comigo que na sua empresa você prioriza que a pessoa se alimente bem, tenha um descanso agradável. Ele é o exemplo. Você não trabalha com ele, cara. Não trabalho não, mas ele é o exemplo aqui, cara. Então, assim, quando eu vi alguma injustiça, aquilo sempre me inquietava. E quando eu decidi ser jornalista, uma das coisas que eu coloquei como meta foi: eu quero ser parte da contribuição, e um dos meus lemas era para que a sociedade possa ser um pouco mais justa e mais igualitária. Boa. Como jornalista, muitas vezes a gente consegue, por meio da matéria, uma rua que está esburacada, a prefeitura vai lá e resolve porque a matéria cobrou. O remédio que estava faltando no posto de saúde, o médico que faltava no hospital, a reportagem cobra, o poder público vai lá e resolve. Falta de luz, falta de água, enfim. A reportagem ajuda. E aí, nessa transição de agora, de sair da Gazeta, de querer empreender e de estar no rádio, aí tem um detalhe também que eu não vou aprofundar, mas eu também estou estudando de novo, eu agora estou fazendo mestrado. Eu tô ligado nisso, que inclusive esse cara, quando ele tava trabalhando na TV, na rádio, fazia mestrado e não sei como é que ele arrumava tempo pra dormir. Ainda tinha que cuidar da esposa, família, da filha e da cachorrinha, né? Então, boa. vida. Nesse meio do caminho, a direção do PSB me convidou para o desafio de ser pré-candidato a deputado estadual por Alagoas nas eleições de 2022. Fiz uma reflexão e, depois de refletir bastante, eu disse para mim mesmo: por que não? O que é que me impede de dizer não? Nada. Porque o principal motivo que seria um obstáculo era estar na TV, porque isso não seria permitido nunca. Eu não estava mais na TV. Tem pessoas até que pensavam que a saída da TV foi por causa disso. Mas não, foi consequência da história da imagem, do próprio mestrado também, que eu estava bem atarefado, e o convite veio simultaneamente, meio que uma coisa... Eu cheguei a ter falei, caramba, é como se o rio estivesse correndo para o mar ali de uma maneira convergente. Se era uma decisão para agora, eu confesso a vocês que não era. Eu pensava de um dia ir para o universo político, mas não agora. Mas tem hora que a vida ela faz um convite para a gente, vai meio que empurrando, o vento vai soprando, dizendo, esse é o momento. Então, assim... nós conversamos, eu decidi que seria importante dar esse passo. Quando eu anunciei, vieram 3 tipos de comentários, Carlos e Henrique. Disseram assim, primeiro: rapaz, que Abdias doido. E doido foi uma coisa que eu escutei em alguns momentos quando eu tomei decisões importantes. Então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Que Abdias doido vai deixar uma profissão que ele exerce com tanta ética, com tanta credibilidade, um cara conceituado, um cara que hoje ele não precisa provar mais nada para ninguém na comunicação e ele vai entrar nesse mundo obscuro da política, esse mundo sujo da política, esse mundo onde só tem gente que não presta. Mas Abdias, você que é um cara tão do bem que entrar na política, eu falei, mas olha, você acabou de me dar a resposta. É justamente por ser, voltando à primeira pergunta que você fez, é justamente por me colocar nessa vida como um cara do bem que eu quero estar também na política, que eu acredito que eu posso estar, que eu quero imprimir a minha marca, que eu quero levar essa minha história de superação, de desafios, de obstáculos para a vida pública e, a partir dela, ser exemplo e modelo para outros jovens que muitas vezes se perdem no meio do caminho. Eu tenho amigos meus que, infelizmente, até com oportunidades melhores do que as minhas, se perderam nas drogas, nos vícios, no mundo do crime.
E eu, filho de agricultor e de dona de casa, com a graça de Deus, estou hoje aqui com vocês, pessoas que também são referência para mim. Então, o que eu quero dizer com isso é que a política é um espaço para que a gente consiga realizar as grandes transformações que a gente quer para a nossa vida. Tá tudo lá, a caneta tá lá para decidir. E aí você utilizou, eu estava assistindo o podcast anterior com a Amanda, que vocês estavam falando, e eu gostei da frase do Martin Luther King. Como é que é a frase? A questão não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, né? Esse é o Então trauma. não dá para fazer silêncio, Erickson. Não dá para eu ficar embaixo da mesa com medo e vendo a coisa acontecendo de errado e eu ficar calado. Tem risco? Tem. É espinhoso? É. Tem obstáculo inúmeros. Tem gente dizendo, aí tem gente que me chama de doido e diz que eu fiz uma coisa que não era para ter feito. Mas aí tem muita gente querendo julgar e dizer o que é que a gente tem que fazer, né? E eu só, às vezes, escuto conselhos de quem já construiu alguma coisa. Quando eu olho para o histórico da pessoa, se ela for referência, eu paro para ouvir. Mas se ela não construiu nada, eu também nem dou ouvidos. Esse é o ponto. Não é? E depois tem o segundo grupo que diz assim, caramba, bicho, que legal, que bom que você tá lá. Eu não tinha ninguém, e assim, eu não estava pensando, estava perdido aqui, agora apareceu você, que bom, legal. E tem um terceiro grupo que não me conhece, que não sabe da minha história, e que vem com aquelas velhas, é mais um, né? Aquelas velhas frases, é mais um cara aí que vem para fazer mais do mesmo. Essa pessoa não me conhece, então eu descarto, coloco um fone de ouvido e deixo para lá. Agora conhece. Graças ao Potência Podcast, aqui conhece no mundo agora, história irmão. Da potência do Abdias Martins. Essa plataforma é no mundo todo aí. Pode seguir Potência Podcast aí no YouTube, que você vai ver Abdias Martins no mundo. E @Potência Cast. O que eu desejo pra você, Potência, falando, olhando nos seus olhos aí, como um cara que lhe conheci pessoalmente há pouco tempo, mas já conheci você através da imagem da TV, através de conversar com meu pai. E o que eu desejo pra você, o que eu desejo pra qualquer pessoa que pensa e racionaliza essa nova política. Bicho, só não mude. Só isso. Porque o que acontece? Se for pra melhor, muda. Se for pra melhor, ótimo. Mas quando eu falo não muda, realmente não muda porque a gente vê o submundo da política. Cara, a gente vive num estado, vive numa região onde o domínio da política, isso no Nordeste todo aqui, é o poder dos antigos coronéis que existem hoje em dia vestidos de paletó e gravata. Os caras existem ainda, não tem como a gente correr. Sem dúvida. Então, pessoas como você são pessoas que eu realmente quero que conquiste espaço na política. Pessoas como o Carlos Jorge são pessoas que eu quero que conquiste. Porque isso aí, companheiro. São pessoas que vendem a realidade do que a gente precisa hoje em dia. Porém, só não mude, cara. Só não mude, esse é o ponto. Muita gente tem me falado isso, muita gente tem me dito esse ponto. Abdias, não se corrompa, não se venda, não se deixe levar pelas falsas ilusões e pelo caminho fácil que surge que pode surgir nessa trajetória. Mas eu acredito que eu já tenho capacidade suficiente de distinguir o que é bom e o que é ruim. A minha identidade, eu quero que se preserve a mesma. O primeiro interessado sou eu nisso. Se fosse para fazer mais do mesmo, Erickson e Carlos, eu nem teria entrado. Se fosse para colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem paz e não dormir, eu não teria. Eu vou levar a minha marca, o meu DNA, o meu jeito de ser. Eu acredito que a gente precisa de uma política transformadora e libertadora e não nessa política que faz as pessoas serem eternamente dependentes, que dá migalhas para as pessoas e que pega o grosso dos recursos públicos para interesses pessoais. Não é isso. Eu sou o Abdias do Pão Doce, de São Luís do Quitunde, da Fazenda Cachoeira, filho do seu Abdias, da dona Ivanilda, e que quero fazer com que jovens tenham possibilidade de transformar suas vidas por meio de ensino. Dois projetos principais que eu tenho em mente e de levar para adiante e defender essa bandeira, independente se eu for eleito ou não lá na frente. Eu vou passar agora a militar politicamente em duas frentes. Educação de qualidade, educação que insere o jovem na cultura, no esporte, no lazer, na música. É um livro na mão e um instrumento musical na outra. É um livro na mão e um kimono para entender que por meio do esporte a gente sabe que a gente supera limites, entende que às vezes você faz esporte, você sabe disso, que a gente às vezes perde e perder faz parte do jogo, faz parte da trajetória. Então, educação de qualidade em primeiro lugar, valorizando o corpo técnico das escolas, professores, técnicos, enfim. E segundo momento, geração de emprego e renda com qualidade e com dignidade. Sabe uma coisa que eu tenho percebido muito dentro do campo do trabalho? Subemprego que gera adoecimento. Tem muita gente doente mental
a cabeça sendo afetada com aquelas síndromes todas que a gente tem, síndrome de burnout, tem a estafa que você fica exausto e você só cansa e Diversas morre. fragilidades psicológicas. Muitas, e você morre às vezes de trabalhar, não pode ser assim. Então a gente precisa ter meu tempo acho que já está acabando, mas eu quero enfatizar isso, que eu vou lutar muito porque eu venci pela educação e quem se dedicar à educação pode vencer. E por outro lado, geração de emprego e renda com qualidade e principalmente fazendo as pessoas entenderem que elas podem também empreender e terem muito sucesso. Já ganhou. Show de bola. Pessoal, chegamos ao final, né, cara? Abdias Martins, no nosso novo Potência estúdio, cara. 5.0, até acho que é de aranha, tem inovação. Não tem de aranha aqui, não. Olha aí, brilhando aí na parede, é teia de aranha isso aí, Isso pô. aqui é um LED, a faixa de LED. Eu pensando que era teia de aranha até inclusive, agora. essa faixa de LED foi colocada porque ficou falhada a pintura. Eu falei com o pessoal daqui, eu disse, Felipe, tem que pintar aqui. Ele, não, pô, não tem fita de LED aí botou a fita de LED. Mas se você tirar a fita de LED, tá toda falhada a pintura ali atrás. Caramba, isso que eu gosto no Potência Podcast, a verdade. Pessoal, tivemos aqui com Abdias Martins, você viu o recado pra você. É a história desse cara, uma história de superação, de coragem, tá no novo ciclo, no novo tempo. Meu amigo, qual é a lição que a gente tira? Tem que arriscar, irmão. Para de ficar só vivendo de sugestão e de comentário de Instagram. Vai pro front, vai pra guerra, agora se prepara. Tamo junto, que história linda. E tamo torcendo por você, viu, irmão? Vai pra cima. Obrigado. Abdias Martins, hein? Abdias Martins, o Instagram é a principal rede que eu utilizo. Teve um crescimento exponencial nos últimos dias, com os últimos acontecimentos. E é isso. Quero dizer que me senti aqui muito à vontade, me senti de fato entre irmãos. Tem momentos comendo pão doce. Maria, me chame toda semana que eu venho. Obrigado, Potência Podcast, sensacional, parabéns. Valeu, Potência, vocês ficaram até aqui o final, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais também, curte aí, ativa o sininho, compartilha com a galera que você acha que esse conteúdo foi relevante. Assim, tem mais uma mentoria aqui só gratuita. Aula, então, @Erickson Henrique, @Carlos Jorge, @Abdias Martins e @PotênciaCast. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.